Olá pessoal, estamos de volta nessa segunda-feira de tempo nublado aqui em Santos, na Baixada Santista. Hoje é o último dia do mês de agosto, 31 de agosto de 2020. Então boa tarde para quem está vendo o programa agora ao vivo, boa noite para quem está vendo a primeira reprise às 21 horas e boa madrugada, bom dia para quem está vendo o programa a 1 hora da manhã. Lembrando que o programa Ação e Reação, que já tem quase 25 anos, é repetido todos os dias, às 23 horas e a 1 hora da manhã. E também aos sábados e domingos, às 21 horas e a 1 hora da manhã também, de sábado e domingo e de domingo para segunda-feira. Bom, hoje estamos esperando aqui o Dr. Clemente, que daqui a pouco estará em nossos estúdios, e por enquanto eu vou dando as notícias para você, né? A violência no trânsito, demais, né? Tivemos aquele caso de feminicídio, onde lá em Registro a mulher fechou a moto, ou a moto fechou a mulher, o motoqueiro fechou o carro, ou o carro fechou a moto, mas tiveram uma discussão e após o motorista sair do carro, ele agrediu, o motorista sai da moto, ele agrediu a mulher com chutes na cabeça em Registro. Tivemos também esse final de semana, nas mediações do Boqueirão, o motoqueiro que disse que foi fechado, não foi, e quando a pessoa ia sair do carro, a mulher, ele não deixou a mulher sair do carro e deu uma pesada no carro da mulher, um carro branco, né? Então, realmente são cenas complicadas. Mas também hoje é complexo, né? Porque, você vê, existem excelentes motoristas de motos, excelentes motoristas de carro. Mas tem gente também que entra no carro, fecha o vidro escuro, liga o ar-condicionado, põe o som alto e acha que só o mundo só para ela. E também tem os motoristas de moto, vou dar um exemplo ali no Tapetão, que todo mundo conhece ali em São Vicente, onde tem uma faixa exclusiva de motoqueiros. E tem radar, né? Mas o motoqueiro, às vezes, vira a placa não existe, põe um agasalho, põe o vestido da mulher, enfim, na placa, e ele quer andar fora do lugar de moto, no meio do leito carroçável dos carros, né? Também tem que discutir a questão que nunca no Brasil ninguém acerta, ninguém diz se está certo ou errado, a questão do corredor, né? Esse corredor é um absurdo, porque nos Estados Unidos a moto é um veículo igual a um carro. Ela fica atrás do carro e vai andando e ultrapassa pela esquerda. Aqui no Brasil a moto ultrapassa pela direita, pela esquerda, em cima da calçada, na contramão, então realmente é uma coisa engraçada. Quando o Pedrinho, meu filho, tirou carta, eu falei para ele, você não quer bater de trânsito? Então você anda devagar, dá seta para tudo e toma sempre cuidado. Anda em linha reta, vai na linha reta, tiver um carroceiro aqui na frente, você para, olha, dá seta, vira, porque senão você vai pegar um motoqueiro ou um ciclista. Com certeza, graças a Deus, ele já tem aí uns 5, 6 anos de carta e nunca atropelou ninguém, né? Mas realmente é bem complicado. Bom, a Portuguesa Santista é complicado, hein? A Portuguesa Santista precisando de 3 jogos, de uma vitória. Perdeu o primeiro, perdeu o segundo e ontem também foi derrotada pela Votuporanguense por 2-0 aqui em Eurico Mursa. A Votuporanguense que estava em último colocado, um dos últimos, e a Portuguesa que tinha a chance de ficar entre os 8. Então, nossa Portuguesinha, só o ano que vem, poderá tentar voltar à divisão especial. Esse ano ela vai amargurar aí e tal. E o Helder, que fazia um bom trabalho na base, pegou o time profissional sem treino, como os outros clubes, e sem uma grande infraestrutura, né? Embora a Portuguesa deu todas as condições, mas 3 jogos, 3 derrotas, e a Portuguesa, que estava em terceiro, não consegue se classificar entre as 8, né? Tal. Ontem tivemos a perda da esposa do Nilton Neves, né? Que foi o motivo de Nilton Neves, meu amigo, grande comentarista esportivo, talvez um dos maiores da América do Sul do mundo, né? Um homem que tem muitos patrocinadores, né? Que é de lá de Minas Gerais, né? E ele que perdeu a mulher dele. Ontem no jogo São Paulo 2, Corinthians 1, puseram uma homenagem com o nome da esposa dele, que nunca foi do futebol, nunca foi de nada, e ele falou que foi a maior emoção da vida dele. Então aí nossas condolências aí para a família do Milton Neves, grande repórter esportivo. Já participou de um programa lá na nossa Rádio Ômega lá, certo? Beleza. E o Santos, hein? Que vergonha o VAR, né? Nossa Senhora. Jogo transmitido pela Globo, né? Que o Flamengo deve dar bastante coisa na federação, ajudar bastante. Não ajudou a molecada que morreu lá no incêndio, no Ninho do Urubu. Isso aí eles não ajudaram, né? Mas com certeza, porque brincadeira, né? Primeiro gol, um impedimento de ombro, se está de ombro, 6 minutos do VAR. Estava difícil até para o VAR achar que era impedimento, mas achou.
Depois de alguns minutos, o Santos faz outro gol, que ele diz que o cara atrapalhou, que é impedimento passivo. Quer dizer, uma lambância, né? O Gabigol fez o gol, xingou, o juiz não deu o cartão amarelo para o treinador do Santos, depois foi dar para o Gabigol. Realmente, se esse juiz que vai para a Copa, ou ele estava num dia ruim que todo mundo tem, ou tem que tomar cuidado. CBF, não é porque ajuda uns times aí de São Paulo, ajuda os times lá do Rio de Janeiro, que dá para ir para a Copa, senão nós vamos fazer vexame, hein? Então é melhor pôr o Daronco, pôr outro árbitro aí, porque esse aí acho que não dá, hein? Se o Daronco tiver idade, então, porque deu cartão amarelo para todo mundo falou no juiz, todo mundo deu butinada e o jogo continuou, né? Então, realmente, uma arbitragem lamentável na Vila Belmiro ontem, lamentável. E o Pérez que falou que o modesto Roma não tinha moral nenhuma na federação, que o Santos era engolido, o Santos pelo menos ganhou 2 títulos e pegou um vice brasileiro, né? Talvez na gestão Pérez, nada contra o ser humano Pérez, não vai deixar nenhum legado. Por quê? O legado é quando você deixa uma construção para um clube. O São Paulo ficou 10 anos sem ganhar título, mas construiu o Morumbi, né? Que é tudo bem. O Marcelo Teixeira ganhou aí 4 títulos, mas deixou o CT, né? O Lauro ganhou vários títulos. Depois teve aquela confusão do Lauro, Codilho, da venda do Neymar, né? Venda não deram o Neymar, né? Porque por 17 milhões era melhor deixar o Neymar aí na Vila Belmiro mais um ano. Só de patrocinador era 20, venderam por 17. Ah, filete, mas tem os 40, né? É os 40 que saiu 10 pro presidente do Barcelona, 10 pro Neymar, 10 pro pai dele e 10 deve ter ido pro Fantasma, né? Pro Fantasma, do Fantasma, né? Talvez tá na conta do Fantasma, né? Então, realmente a venda muito nebulosa do Neymar, mas uma gestão vitoriosa do Lauro. Depois veio o Odílio, teve a compra do Leandro Damião, que ele até achou, acredito que ia dar para vender para o exterior, mas não deu, né? Mas ele achou que ia dar, aquela coisa, nem vou acreditar. Mas teve essa venda do Neymar que foi uma brincadeira, né? Depois pegamos aí o Modesto, teve alguns problemas, mas também o Santos teve jogador tudo querendo ir embora, sem salário, perdeu o Edu da Sena, perdeu o goleiro, perdeu o médio volante, perdeu o Mena, que foi comprado por 10 milhões, e no primeiro Paulista já ganhou, no segundo Paulista já ganhou, quer dizer, não teve legado construtivo, mas teve o legado de título. E o Pérez aí, com essa gestão aí, com vários impeachments, várias confusões, né? E o Santos também sendo garfado realmente. Realmente o time que não tem força, não está bem em casa e tal. E os 2 diretores, né? O vereador de Bertioga e o Dória, né? O vereador de Bertioga e o Dória xingaram a arbitragem, aquela confusão toda depois do jogo. Realmente o santista ficou meio chateado, revoltado. Acho que todo mundo que viu pelas telinhas do Plim Plim também achou que realmente anular 2 gols em 7 minutos, o VAR demorando pra caramba tal, realmente é uma brincadeira, né? Bom, e ontem a praia, hein? A praia cheia de gente na praia. Acho que a pandemia acabou, né? A Imigrantes lotada, a praia muito cheia, tudo lotado, como se nada tivesse acontecido. Veja bem, a população também está de saco cheio, né? Muitos políticos aí pegaram dinheiro da pandemia, levaram dinheiro para lá, levaram dinheiro para cá. Você vê o caso do Witzel, né? O cara juiz, largou a magistratura para ser governador, né? A mulher dele não tinha, o escritório não tinha nem muitos casos, passou a ter muitos casos. E aí a Polícia Federal, o Ministério Público acusam de desvio de dinheiro. É complicado, hein? O Witzel que falou que o Rio de Janeiro também que não dá sorte, né? É Pezão, é Garotinho, é Cabral, só tem ladrão, né? O Witzel vai ter direito de defesa, nem vamos colocar o Witzel ainda nesse meio, né? Mas Cabral, Garotinho, a esposa do Garotinho, tá tudo ficha suja, né? Entendeu? É tudo Pezão, meu Deus do céu, né? Eu acho que no Rio de Janeiro, para você ganhar para governador, você tem que fazer muito acordo. Deve ser isso, né? Porque ou está no DNA, porque não sei, porque todo mundo que vai lá faz um trabalho ruim, né? Montaram 7 hospitais de campanha no Rio de Janeiro, 7, só utilizaram 2. 5 ficou para o Fantasma, né? Para o Batman, para o Robin, né? E agora desmonta os 5, quer dizer, é muita gente levando dinheiro, né? Então, realmente, parabéns ao Ministério Público, parabéns à Polícia Federal, que está pegando pessoas que ganham dinheiro das pessoas pobres, pessoas carentes, das pessoas doentes, né? Realmente uma vergonha, né? E como o capitão fala, essa conta vai chegar, alguém vai pagar, você acha que tal. Só o Lula, né? O Lula que fez, até os primeiros 4 anos do Lula foram bons, né? Senão a gente vai apanhar aqui do pessoal mais radical.
Mas o Lula que falou que é fácil para o Bolsonaro, é só imprimir dinheiro. É, sim, né, Lula? Se você estivesse jogando War, Fórmula 1, mas não é, né? Dá inflação, né? Então, dá mais inflação que a gente já vê no supermercado, né? Que tiveram coisas até que baixaram, mas o supermercado é uma vergonha, né? Você vai comprar um amaciante, antes da pandemia 4, agora é 8. Um sucrilho daquela marca famosa, né? Certo? R$16. Aonde já se viu isso, né? Então, realmente, é um absurdo. Sim, deve ser supermercado que tem doce, tem o supermercado que fabrica o sucrilho, que é 8, mas realmente, se você for comprar daquela marca que faz muito anúncio na TV, tal, do Tigrinho, você vai pagar R$15, R$16. É um absurdo, né? É realmente explorar a população demais, né? A gente não sabe se é a fábrica que está aumentando o preço, se é a matéria-prima que chega, se é o intermediário ou se é o dono do supermercado, né? Ou se é todo mundo junto, né? Mas realmente é um absurdo os preços. Olha lá o Sampaoli, hein? O Sampaoli ganhou o primeiro título dele no Atlético, né? No campeonato também não tem ninguém, né? Com todo respeito, não tem ninguém. O Cruzeiro está na segunda divisão do campeonato, não, mas está na segunda do Brasileiro, sem dinheiro, sem condições. E o Atlético Mineiro tomou um susto com a Tombense ontem, mas ganhou. Olha o Sampaoli, o 7º título da carreira dele. Sampaoli que está ganhando seu primeiro título no Brasil. Fazia tempo que o Jorge Sampaoli não ganhava um título, né? Desde 2015, ele não conseguia, quando ele foi campeão com a seleção do Chile, né? Bicampeão. Então, o sul-americano, o Sampaoli, que tem um trabalho bom, né? Ele é meio espoleta curta, mas ele põe gente para trabalhar, tal. Também faz burrada, contrata Cueva, contrata centroavante do Flamengo, põe tudo aí em Uribe. O Uribe que no Santos está encostado, né? Está pedindo rescisão, porque desde março de 2019 que não faz um gol. Então, o centroavante que não faz gol, né? Certo? Tá aí o Gabigol, né? Que não jogou nada, pegou uma bolinha lá de uma burrada do lateral do Santos, 1-0 Flamengo, num jogo muito discutido, né? Para você que quer saber o papel de vereador, tem curso gratuito de vereador. Curso gratuito que explica o papel do vereador. Hoje na Câmara Municipal, por online, às 18h30 até às 20h30. Então, até alguns vereadores, né, o Bruno, Reale e Gisele, teriam que fazer esse curso também, né? Porque no curso vai dizer que tem que 90% fiscalizar o executivo e 10% propor, estudar leis, né? Realmente, a gente vê que a maioria dos legislativos do Brasil são puxadinhos, né? Puxadinhos do executivo. Concordam com tudo, tá tudo bem, não fiscalizam nada, me ajuda que eu te ajudo. Beber uma aguinha que o Clemente não está chegando para me ajudar aqui. Então você já pode responder a nossa primeira pergunta de hoje. Os banhistas esqueceram a pandemia e foram todo mundo para a praia? Realmente, fotos do jornal A Tribuna e fotos do Diário do Litoral mostram que o excesso de gente no horário do meio-dia até das 12 às 14 horas no domingo, né? Também ninguém é de ferro, né? Mas poderia, de uma certa maneira, a pessoa ir andar, fazer sua ginástica, tudo, e ir para casa, né? Agora ficar 6, 7 horas na praia, que é gostoso, bacana, tomar um mate gelado, tomar um açaí, né? Para quem gosta de beber. Às vezes estava faltando álcool gel. O álcool gel estava faltando na praia ontem, hein? Tava faltando. Mas o álcool para tomar tinha, entendeu? Então você que gosta de tomar aquela caipirinha, aquela cerveja gelada, nada como uma praia, um Atlântico, né? Aquele vento gostoso e tal. Mas realmente muita aglomeração e o coronavírus não acabou. Ah, mas eu tenho 25 anos, filete, eu não vou pegar doença. Ah, mas você tem avó? Você tem avô? Você tem tios, tias? Pode passar também. Pai, mãe. Agora, também teve muita gente de 25 anos que ficou mal, né? Tem esse cantor de sertanejo aí que é novo, quase morreu. E aí ele passou para a mãe, que está em casa, já saiu do hospital, e o pai dele que está na UTI. Quer dizer, imagina remorso dele se acontece alguma coisa com o pai, né? Se bem que ninguém está livre de passar para os outros. Mas às vezes ele ficou brincando com, isso aí não existe, não vou pegar, tal. Lógico que é uma brincadeira, mas não tomava cuidado, acabando levando para os pais. A mãe dele, graças a Deus, está boa e o pai está na UTI, assim como ele ficou, né? Bom, 25 milhões de infectados por coronavírus, né? 25 milhões no mundo de infectados. No Brasil, 1.800, no Brasil, muitas mortes também.
na Baixada Santista muitos casos, certo? E lógico que a produção industrial do Brasil caiu, né? Hoje caímos 10,9%, 11% da produção industrial. O que foi bom foi para o agronegócio, agrobusiness, a parte agropecuária, a nossa exportação, graças a Deus, foi bem, né? O porto ficou cheio, realmente para Santos foi muito bom, porque os impostos vieram, né? Mas eu também achei que houve uma falha dos executivos, porque embora tratassem a saúde, correram, fizeram os hospitais de campanha muitas vezes utilizados, muitas vezes que não eram utilizados, o pessoal trabalhou, o pessoal de educação trabalhou, muita cesta básica distribuindo, isso tudo bem. Mas ninguém ajudou o comerciante, aquela pessoa que não é um funcionário público, que não trabalha no estatal, ninguém ajudou, né? Os IPTUs vieram do mesmo jeito, aqueles carne gordo, pesado, taxa de publicidade, às vezes o cara tem uma loja dentro de um shopping, o shopping fechado, mas a taxinha de publicidade veio. Então, realmente é bem complexo, né? Essa questão, porque não houve ajuda, né, para o comércio, para os autônomos, né? Não que precisasse uma muleta, mas uma cordinha para a pessoa, pelo menos, poder se segurar. Olha, esse IPTU de vocês aqui não precisa pagar nesse mês, pode pagar no final do ano. Por exemplo, meu IPTU da clínica lá é R$ 1.700, dos prédios todos lá. Eu paguei tudo, ou seja, não teve, paga R$ 1.000 e poucos por ano de publicidade. Mesmo a publicidade recuada você paga. Antigamente só pagava uma, 300 e pouco. Agora cada placa você paga a publicidade, né? Então é 300 e pouco cada placa. Todo mês tem o boletim lá. Lixo séptico, que é uma coisa muito importante, você paga também, né? Então achei que as prefeituras não ajudaram muito o pequeno comerciante, o autônomo, então, enfim, meio complexo, né? Bom, a violência no trânsito está demais? Você já sabe. O que você acha da violência no trânsito? A gente sempre reclama aqui do barulho das motos, né? Eu acho que compram tanta porcaria as prefeituras, né? Tanta porcaria, podiam... Coisas boas também, mas tantos gastos necessários. Fechamento de porta, aqueles fechamentos de porta que tem no canal 3, no canal 2, que até hoje não tem muita função, são caros. Toda a prefeitura faz gastos, às vezes, desnecessários, né? Remédio que estragam e tal. E eu não entendo porque, de uma certa maneira, não compro aquele aparelho para medir os decibéis e não faz uma pesquisa, né? Porque se você está aqui na frente da TV Com, na frente da gloriosa Portuguesa Santista, que está chorando, né? Está chorando a desclassificação após 3 derrotas, da gloriosa Santa Casa de Brás Cubas, olha a Santa Casa que beleza ali. E também da gloriosa Beneficência Portuguesa, né? Nossos hospitais da região. Fica um dia com alguém internado. Minha mãe ficou 10 dias ano passado que foi atropelada na faixa de segurança por uma moto. Você vê, vai, quanto barulho de moto, os caras não respeitam. O cara vai comer um sanduba no McDonald's, para se exibir para a menina, ele liga aquela moto 125 com barulho de carro de Fórmula 1. Você tem que ir para o pátio. É pátio, a sociedade não pode mais admitir moto barulhenta, motoboy na contramão. Tudo bem que na pandemia, quando estava mais grave, não tinha carro na rua, deu uma relaxada. Mas agora tem que voltar à normalidade, né? Voltar à normalidade. As motos têm que colocar o silencioso que vem da fábrica, porque a Honda, a Yamaha, a Suzuki não vende moto barulhenta, ainda mais essas motos pequenas, né? Elas vendem moto silenciosa, que os caras tiram para ficar fazendo barulho. O cara acha bonito ser feio, né? Então é isso. Bicicletas na contramão e também essa questão da violência no trânsito, né? Onde as pessoas estão muito violentas. E decidir essa questão de moto em corredor, lugar que tem lugar, como no Tapetão, que tem lugar para passar motocicleta e a motocicleta não quer ir naquele local, ele quer no meio da pista. Então essas coisas são complicadas, né? Bom, Audrey, professor, boazinha, a política não é assim, Audrey. Não funciona desse jeito. Não são anjos que estão guardando o Nosso Senhor. Aldeclis viu que tinha uma possibilidade, tal, Rogério Santos não estava saindo do chão, tal, pôs a cabecinha para fora, sou candidata. Opa, não dá, Audrey. Se o Kenny não foi, o partido já está fechado lá em São Paulo, Audrey. Não adianta. As coisas não são assim, né? Pode ser o Clemente o melhor candidato, mas se o partido já estiver fechado em São Paulo com alguém, ou com a oposição, ou com não sei o quê, não vai deixar. É uma pena, né? Uma moça boa, né?
de bom coração, poderia aí discutir a cidade, mas o Kenny falou, não, você é nossa candidata vereadora, vai puxar voto? Quantos votos que ela vai ter? 2 mil? 3 mil? 4 mil? Se cada vereador entra com 11 mil, certo? Ela vai precisar de mais 7 para entrar, concorda? Se ela fizer 3 mil, ela precisa de mais 8 para entrar, então ela precisa de gente para ajudar ela. Se ela fosse para a prefeitura, ela ia puxar muito mais voto partido. Ou seja, ela ia ter uma votação boa por ser mulher, ser expressiva e tal. Talvez tivesse os votos e puxasse votos partido. Não é nada disso, Alder. Aqui é um problema verdadeiro. É que já está fechado lá em São Paulo, esquece. Você não vai conseguir, né? E aí ela pede desculpas, diz que foi mal entendido, mas que ela ficou chateada. Mas é a política. E, infelizmente, ela não estava com informação, né? Tem partidos que lançam pré-candidatos, mas já estão fechados em São Paulo, na executiva, com outros candidatos. Então, lanço laranjinha, certo? Mas não adianta nada. Talvez faltou a Audrey, a experiência, como é uma pessoa nova na política, né? Uma pessoa talvez que não tenha tanta vivência nessa questão de bastidor, talvez faltou ela algum informante de São Paulo. Audrey, o PP aqui já está fechado com o PSDB, estão amarrado, não adianta que você não vai conseguir. Se alguém de prefeitura quiser desmentir, o programa está aqui, né? Já estava fechado por São Paulo. Assim como o PL de São Vicente. Não adianta o Luciano Batista, o Fernandão, falar que está aqui e tal. Já estão fechados com o Pedro Gouveia faz tempo. E não é nenhuma. O Pedro Gouveia é uma boa pessoa, assim como os outros candidatos, tem a Solange, tem o Caio Amado, mas já está fechado há muito tempo. Estão discutindo no partido se apoia X, Y, Z. Já está fechado com o São Paulo. A própria Janaína Balares, o pessoal já falou, já estava fechado com o São Paulo desde o começo do ano. Aí fica no partido, vendo se um, se é outro, já estava fechado com o São Paulo. Então não adianta, já está uma decisão monocrática fechada com o São Paulo. Nada contra A, B ou C, mas fica discutindo no partido se vai lançar candidato próprio ou não vai, já estando fechado por São Paulo. Então é muito comum isso nessa questão. Bom, já estamos aqui, o Clemente vai me ajudar, que estava no monólogo aqui, e vamos ver quanto tempo que eu fiquei aqui no monólogo. Fiquei aqui no monólogo, mas até que as pessoas... Uns 20 minutos, mas tá bom. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você que está vendo o canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra, ou www.tvcomsantos.com, ou no Facebook do Ação em Reação, agora às 13h30. Temos a grata satisfação de ter o Dr. Clemente, médico importante aqui na região, diretor clínico da Multimagem. Tudo bem, Clemente? Tudo bem, Filete. Desculpa. Não tem problema, eu já passei as notícias do dia aqui. Você já passou a notícia do dia. É sempre um prazer muito grande estar aqui, debatendo os assuntos, seja da cidade, seja assuntos nacionais ou internacionais. Eu tive um pequeno imprevisto, mas estou aqui inteiro agora para a gente comentar os assuntos mais importantes aí da semana, né? Sabe que é um exercício? O telespectador, porque a gente sempre tem uma grande audiência na segunda. Sabe que é um exercício? Às vezes eu saio daqui, né? Eu saio daqui, vou para domicílio, vou fazer as coisas até as 4 horas da tarde, né? Vou almoçar e tal. E às vezes eu ligo na Bandeirantes essas 3 horas e o comentarista fica das 3 às 4 falando sozinho, cara. Como eu fiz aqui. E eu falo, como esse cara é inteligente, né? Porque tudo bem que ele pode ter um papel, ele pode ter jornais e tal, mas ele consegue falar, como eu falei aqui, banhistas, falei dos banhistas, falei do Santos que foi garfado ontem, falei de São Paulo que ganhou do Corinthians, falei do Sampaoli que ganhou o primeiro título, falei dos 25 milhões infectados por Covid, da produção industrial que baixou 11%, da violência do trânsito e tal. Ele fala uma hora direto opinando, dando opinião. Fala sobre Bolsonaro, fala sobre governador, fala sobre a crise no país. Quer dizer, no mínimo, é uma pessoa que estuda muito, né? Porque ele fica uma hora falando sozinho e coisas pertinentes e opinando opiniões dele que, assim, não podem ser radicais, porque senão ele deriva, não, mas opiniões, assim, francas e tal. Eu falo, nossa, como a pessoa consegue ficar das 3 às 4h30 falando, né? Só uma pessoa falando e interessante, né? Muita coisa interessante. É, bem fundamentado. Eu acho que tem que estudar né? Eu normalmente... Bom, eu estudo normalmente, mas, por exemplo, aos domingos, às vezes no sábado, eu já começo a leitura de alguma pauta que eu julgo que seria importante no programa, né? E isso tudo mesmo. Eu acho que é isso que faz com que haja uma discussão mais saudável e mais embasada em fatos reais. Clemente, você que vê a praia do seu apartamento, tal, mora perto da praia, tal, assim como eu, mais ou menos, como é que você viu ontem, né? A Anchieta Imigrantes lotada, os donos de hotelaria impressionados, porque geralmente uma semana antes do
dos feriados não enche muito, né? O pessoal guarda o cascalho para viajar agora 7 de setembro, 8, que é sábado, 5, 6, 7, 8, não é isso? Tal. Mas o presidente dos hoteleiros aqui da Baixada Santista, surpreso, né? Com um movimento intenso nos hotéis e nas praias, lotadas as praias, né? E faltando álcool gel muitas vezes nos restaurantes e tal, mas o álcool para beber tinha bastante, né? E pessoas que até 10, 11 horas mantiveram o distanciamento. Mas depois de meio-dia, conforme fotografias aí no G1, na Tribuna, no Diário do Litoral, no site do Boqueirão, do Jornal da Aula, os sites pesquisados aqui da Baixada, do nosso amigo João Comendador, Jornal da Vila Matias, da revista 013, segundo esses sites, Instagrams, a praia lotada, 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 e parece que a pandemia acabou, né? Parece que não existe mais pandemia, e que está tudo tranquilo, barzinho, a gente pode cantar, pode beber, mas eu acho que tem que ter um pouco de moderação. Por exemplo, eu não fui à praia, eu adoro praia, eu fiquei tomando sol no meu apartamento, respondendo o WhatsApp, lendo o jornal tal, na varanda, tudo bem. Mas eu vi que tinha muita gente na praia, eu falei, pô, eu não vou porque eu acho que eu não peguei o coronavírus ainda, vamos ver se eu escapo disso aí, entendeu? Mas realmente, o que você acha? A pandemia acabou, o pessoal está de saco cheio, ou o pessoal tem que segurar mais um pouco? Você como médico, especialista em tudo, né? Eu acho que realmente está tendo um desleixo em relação a isso. O pessoal está perdendo medo, por um lado está perdendo medo. Parece que não é uma doença tão complexa como de fato ela é. Então esse é um ponto. Tem um segundo ponto, relativo ao álcool mesmo. A pessoa bebe e o consumo de álcool aumentou 40% na pandemia. Aumentou o preço dos vinhos também, Clemente. Tudo. Quem gostava de vinho e bebia por tal, agora o vinho está caro, hein? Está caro. Então aumentou 40% o consumo de álcool. E isso estende para a praia, as caipiroscas, as caipirinhas, e nos bares, né? Aí nas principais avenidas, sobretudo. Eu vejo da minha casa ali, a Tolentino, né? Eu até estranhei porque foi uma aglomeração não tão grande, assim, gigante, mas houve um pouco mais de aglomeração do que habitualmente havia. Então, mas ali também é uma rua gastronômica, mas uma rua, vamos dizer assim, com custos um pouco elevados, né? Tipo assim, são bares e restaurantes mais caros, né? Tem o Naus, tem o tal, então assim, mas as pessoas gostam de se jogar na praia, tomar uma caipirinha, ficar mais livre e às vezes gastando bem menos, né? Ali é uma coisa mais elitizada, vamos dizer assim, né? Sim. Mas mesmo assim ficou cheio. Mas na praia, a praia tava 1h da tarde e a coisa tava lotada mesmo, lotada. Eu acho que não pode abaixar a guarda, não. Isso prejudica a pessoa que está ali, né? Um prejudica o outro, aquele que tem a doença contaminando outro ou outros, e isso prejudica até a cidade, porque você pode mudar até de faixa, né? E a gente vê isso em nível Brasil. Tem lugares que a pandemia, onde teve uma rigidez maior, ela conseguiu ser controlada, e onde houve, vamos dizer assim, uma maior liberdade, ela acabou se expandindo. Isso não é exclusivo nem da região, nem do estado, nem do Brasil, mas está acontecendo hoje na Espanha, na Itália, na França, no próprio Estados Unidos, né? Baixaram a guarda e aí vem uma segunda onda, coisa que não aconteceu no Brasil, felizmente, espero que não aconteça, mas é preciso não abaixar a guarda, até porque nós estamos setembro, então setembro, outubro, novembro, dezembro. Janeiro já vai ter vacina aí. Então nós estamos há 4 para 5 meses de uma vacinação que pode ser em massa, estão acelerando tudo isso. Já está anunciado que vai ter uma aceleração, uma vacinação em massa em janeiro. Então eu acho muito importante que cada um mantenha ainda o distanciamento social, mantenha o uso de máscaras. Eu também não saí. Por exemplo, você pega sábado e domingo, não, fiquei em casa, faz uma coisa, faz outra, assiste TV, estuda e tal.
mas manter a coerência em relação a essa pandemia. Eu quero mais é que Santos pule de faixa exatamente por uma redução significativa do número de casos. E que você acha que o Dória, que adora a Baixada Santista, o Dória que sempre vinha aqui nos Jogos do Santos, ele adora os políticos aqui, adora a Baixada, é torcedor do Santos, quando viu a Imigrantes daquele jeito, você acha que o Dória que estava na casa dele, jogando aquele futebolzinho lá, ele com o filho dele e tal, naquele distanciamento, você acha que o Dória gostou ou ele ficou bravo? Na verdade, eu acho que ele não está ligando muito não, porque ele já pegou Covid, né? Ele já pegou o Covid. E embora tenha até um assunto que dá um espaço interessante aí. Existe um caso que foi citado, depois disseram que apareceu mais 2, de reinfecção. Isso não está provado, nem comprovado, que se trata de uma reinfecção e isso é unanimidade entre os cientistas, que não é uma reinfecção e muito provavelmente um coronavírus diferente, da mesma família, mas um pouco diferente, e aí a pessoa pegou esse outro coronavírus, então, ou uma mutação do primeiro. Pode ser igual uma gripe, que todo ano você tem que tomar uma vacina, porque ele pode mudar. Pode. Por exemplo, eu tomei a vacina esse ano, você tomou. De repente bateu aquele vírusinho e tal, não pegou. Mas o ano que vem ele se transforma um pouquinho, muda lá uma coisa, aí você tem que mudar a vacina também. Pode acontecer isso com corona? Pode ser um vírus mutante, que ele mude, pequenas mutações e dê várias infecções durante anos na mesma pessoa? Isso pode. Os cientistas não sabem ainda, né? A maioria acha que é um outro corona. Sim. Nós tínhamos 3, foi para 4, 5, 6, 7 coronas. Então pode ser um 8º corona, né? Então ainda não está bem definido isso. Provavelmente não é uma reinfecção, ou quase que com certeza, sobretudo se nós basearmos num trabalho que é muito mais completo do que isso. Aí é um caso, que é os trabalhos que eu citei, inclusive, na semana passada, do Leber, né? Que são vários casos, eles verificaram até o oposto, que quem pegou o SARS-CoV-1, mesmo fazendo parte do grupo controle e sendo injetado do SARS-CoV-2, ele não pegou a doença, né? Então... Imunidade cruzada, né? É imunidade cruzada. Então, a maioria acha que não é uma reinfecção, mas ainda não tem uma resposta. Provavelmente é um outro corona mesmo. O Clemente, e ele pegou a doença desse corona, que não é o SARS-CoV-2. A Rosana, o João da 013, a Flaviane, eles têm uma pergunta para você importante. Muitas pessoas falam, elas dizem, que para voltar à normalidade após um coronavírus leve para médio, não precisou ficar internado, mas o cara ficou sofrendo, ficou lá tomando azitromicina, cloroquina ou não, zinco e ficou de cama, tal, tudo. Dizem que após 40, 50 dias da, entre aspas, cura clínica, a pessoa já está boa, assim, ó, já estou andando, já dá para trabalhar, tal, já não estou mais transmitindo, tal, teoricamente, elas ficam cansadas, às vezes, com pequenos esforços. A Flaviane diz que ela vai para a academia, consegue fazer o treino dela com relativamente facilidade. Não, faz o treino dela com uma facilidade, no final fica um pouco cansada, mas normal. Mas às vezes de bobeira ela vai subir 5 degraus de escada e cansa. Se você como médico na sua área, se você viu muitas deformidades de pessoas que tiveram coronavírus, vamos supor, a Flaviane teve o coronavírus, vai lá, faz uma tomografia, 25, 30% dos pulmões comprometidos, dá para tratar em casa, não dá, pá. Aí depois de 2 meses ela volta lá e tem algum problema pulmonar, ou não deu tempo ainda de saber nesses exames se está tendo muita sequela, porque estão falando em miocardite, estão falando em pulmões que fibrosam. O que você está vendo sobre isso? O que existe é o seguinte, tem uma diferença entre cansaço e dispneia, dificuldade respiratória, totalmente diferente. Tem gente que tem cansaço, ela cansa fácil. Para andar 50 metros ela está cansada e você faz a tomografia, o pulmão é normal. Ou seja, não tem nada a ver cansaço com
dificuldade respiratória. Foi com aqueles 60 dias que ela ficou sem fazer atividade, foi o excesso de remédios que tomou, está numa convalescência, vamos dizer assim, do corpo. E às vezes não tem nada no pulmão. É diferente. Então, a dispneia ou dificuldade respiratória é uma outra coisa. A dificuldade respiratória também ela vai cansar mais fácil. Por quê? Porque houve lesão pulmonar. Essa lesão pulmonar pode ir desde 1%, 5% até 75%, já vi 75% dos pulmões acometidos, que são normalmente os caras que são entubados, né? Até 50%, eu conheço um monte de gente que teve até 50% de lesão pulmonar, nem internou, tá? Não internou e tá bem. Uma delas, inclusive, me passou um WhatsApp ontem, porque foi de bicicleta da ponta da praia até São Vicente. Então, eu falei, puta, que maravilhoso. Né? Sim, já melhorou, né? Ou seja, na verdade, o que a pessoa sentiu foi a parte muscular. Sim. A parte respiratória boa. Isso é uma coisa que a gente tem que pesar. Quando você vai fazer um exercício, por exemplo, subir escada, você tem, às vezes, dificuldade cardiorrespiratória. Ou seja, a tua musculatura está boa, mas você se cansa fácil, o coração dispara e você não consegue fazer por uma dificuldade cardiocirculatória. Às vezes você tem fôlego, tem um fôlego ainda para ir, mas a musculatura não obedece. Porque então, você está um problema muscular. Treino de musculação, faltando outro treino, ou ficou muito tempo parado. Sedentário, um cara sedentário, faz tempo que não faz exercício, ele tem facilidade do ponto de vista cardiorrespiratório. É um cara que anda muito em linha reta e vai fazer uma escadaria. Ele anda 10 km por dia em linha reta, então ele tem um preparozinho de andar. Só que vai fazer escada, a musculatura não está preparada, tem dor, não é isso? Tem dor. Só que ele vai adaptar mais fácil do que um sedentário, né? Sim. Mas vai ter que... Então, o que a gente tem que ver com maior clareza e com maior preocupação é o acometimento pulmonar. Porque nós não sabemos ainda o que vai ocorrer com o pulmão dessas pessoas. Né? Hoje tem muitas universidades americanas e até em outros lugares do mundo que estão dando uma medicação chamada acetilcisteína, que é o Fluimucil, né, para as pessoas, porque acham que pode haver uma relação de minimização do problema ao longo do tempo. Isso é tudo teoria. Até a Prefeitura de Santos estava dando o Fluimucil com pessoas com Covid, o genérico, né, Fluimucil é meio caro, estava dando também porque era protocolo da Prefeitura, só para citar. Acetilcisteína, que é o Fluimucil. Só como o Fluimucil tem um precinho meio salgado, aí estava dando genérico, que também é muito bom, mas a Prefeitura estava dando nos postos de saúde para quem estava com Covid, no começo do tratamento. Exatamente. Então, o que a gente não sabe o que vai acontecer. O que eu tenho na clínica é controle de março, início de março, até agora. Até final de agosto, tem pessoas que fizeram, o que significa 5 meses depois, praticamente não mudou nada a lesão. Então, por isso que a maioria dos cientistas acham, mas não dá para ter certeza, que isso vai virar fibrose. Tá? Então, no futuro, essas áreas acometidas virarão fibrose. De todas as pessoas ou de alguns? Pois é, eles acham que vai virar para todo mundo. Uma grande maioria. Mas na verdade... Vai ser uma desgraça, né? Porque o cara que pegou fraco, pegou com 25% a 30% do pulmão. Uma fraquinha ali, uma médiazinha, né? Que é lá no seu hospital mesmo, na Multimágica, que é um hospital que fez muita tomografia, né? Você vai pegar o cara com Você pegou o cara com 50, que não foi internado. Então imagina o cara ter 50, daqui a pouco fibrose, 50% do pulmão dele. Mas eu acho que a natureza a natureza é fantástica. Porque eu conheço vários que tiveram 50% de acometimento e que estão bem hoje. Mas a pesquisa fala que vem depois, não é isso que falou? Que a fibrose vem depois? Ou... Não, mas aquela área dele já está já tá vascularizada, né? O que está acontecendo é o seguinte, a gente chama de
insuflação pulmonar, hiperinsuflação. Ou seja, a área boa começa a compensar a área ruim. Eu vou parar porque a Gisele está pedindo um break, aí a gente continua logo Isso. a seguir. Você já sabe, você que está assistindo o programa no canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra, ou no www.tvcomsantos.com, ou no Facebook do Ação e Reação, você já sabe, perguntas pelo 13997115545, modelo WhatsApp. Nosso intervalo é muito rápido, já voltamos. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Com corpo clínico experiente e mais de 40 especialistas, o Plano Santa Casa Saúde oferece atendimento humanizado há mais de 25 anos. Além de convênio com o mais completo hospital da região, conta com clínica de especialidades, atendimento de urgência e emergência 24 horas, autorização de exames online e plano odontológico incluso. Consulte nossos corretores e saiba mais. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta no Ação e Reação nessa segunda-feira, dia 21 de agosto de 2020, com o Dr. Clemente, diretor clínico da Multiimagem. Muitas participações aqui no programa, né? O Roberto da Ponta da Praia. Filete, você pode ir para Bandeirantes, fazer o monólogo das 3 às 4. Que isso, não dá, né? Se bem que lá é um pouco mais tranquilo, que você pode ler, as pessoas não estão te vendo. Mas estou brincando, tem agora todas as rádios têm
as câmeras, as pessoas podem ir por internet, então as coisas também estão igual na TV, né? Bom, a dona Glória, Clemente, eu tive o Covid, estou com cansaço, mas não tenho dispneia. Saí do hospital faz 30 dias. Quanto tempo eu devo melhorar? Ela disse que tem 60 anos e é magra. Saiu do hospital, a dona Glória se recuperou, ficou na Santa Casa, se recuperou do Covid, não teve que usar o respirador, só o oxigênio, ficou oxigênio, tem 63 anos. A dona Glória está com cansaço, já saiu faz 20 dias, parabenizou a Santa Casa pelo tratamento e falou que ela tem cansaço, mas não tem dispneia. Que quanto tempo ela vai recuperar? Que ela falou que é magra, que ela anda, vai na feira, ao supermercado, anda uma média de 7, 8 quilômetros por dia. Ó, perfeito. Agora não está andando mais, agora está cansada. Provavelmente ela teve lesão pulmonar, porque se ela teve uma respiração, oxigenação, deve ter tido lesão pulmonar, né? Esse cansaço, ele pode durar de dias a meses, né? Não existe uma regra específica para todas as pessoas, aquele tipo de coisa. Mas quem faz atividade, em geral, o cansaço ele some mais rapidamente. Então, ela continuar a caminhar, acelerar o passo, tudo isso é importante, aumentar a distância, tudo isso vai ajudar. O Marcelo da Ômega, programação e reação deveria ter uma... Programação e reação, 2 pontos. Deveria ter uma fiscalização mais rígida, Filete, para cobrir o excesso de barulho, coibir o excesso de barulho nos veículos em geral. Mas parece que alguns políticos não querem desagradar boa parte da população em troca de seus votos. Onde está a fiscalização de pipas com cerol, de motos, de bicicletas nas calçadas e das nossas calçadas esburacadas? É o Marcelo da Rádio Ômega. Obrigado, Marcelo. Está mandando um abraço para você, Clemente. Um grande abraço, Marcelo. Que recebeu você na Rádio Ômega, ela lembra? Foi, lembro. Isso é uma coisa que a gente vem queixando aqui, ou reclamando aqui há muito tempo, né? Tem que até lembrar do Cassione, nosso amigo, um grande abraço para o Cassione. Quem está vendo o programa também é o Marcelo Coelho aqui e o vereador Boquinha. Estão assistindo o programa, mandando um abraço para você. Um grande abraço para todos. Então, falando, o Cassione já comentou isso também muitas vezes, nós mesmos comentamos muitas vezes. Eu concordo com tudo que ele falou, né? É preciso uma fiscalização mais rigorosa em todos os sentidos e o conserto das calçadas, conforme foi citado. Tá certo. Então, também o Clemente concorda que as calçadas, se a gente tem uma empresa e não conserta calçada, a fiscalização vem em cima, né? O jornalista Glauco Braga está mandando um abraço aqui e está dizendo que a professora Edna de Souza é uma das entrevistadas de hoje no Sem Pauta e fala sobre o livro que ela está escrevendo, um livro aqui. Como é que é o nome do livro dela? O livro dela é Livre, Rico e Feliz. Em breve nós vamos trazer a professora e coach Edna de Souza, o livro Livre, Rico e Feliz. Ignore ou você não pode se controlar. Tá bom, professora Edna, parabéns para a senhora. O meu amigo Reis está mandando um abraço aqui para você, Clemente. Um grande abraço. Uriel Vilas Boas, Clemente e Filete. Vou deixar para o Clemente, que é para ser humano, né? A pistola que mede a temperatura na cabeça pode prejudicar a glândula pineal? O doutor Clemente, como médico, ou como o sistema pode impedir a aglomeração? Então, são 2 perguntas. Se aquela pistolinha que tem no supermercado, né, na academia, que põe na cabeça para ver temperatura, se pode fazer mal, e como é que a gente pode, de uma certa maneira, impedir as aglomerações? E isso aí saiu na internet, né, como uma possibilidade de pegar pineal. Nem sempre pega pineal, né? Depende da posição. A pineal fica lá no meio do crânio, vamos dizer assim. Teria que entrar num ponto muito central e também não acho que uma única vez detonaria a pineal. Então, a coisa não é tão dura quanto foi mostrada. Mas o Uriel tem razão. Na multimagem a gente está medindo no pulso. Então, pega a pistola, aponta para o pulso. O pulso é um bom local para medida e tem o mesmo efeito da cabeça, você, de qualquer forma... E não tem essa dúvida, né, Clemente? Não existe essa dúvida da pineal. Então, eu aconselho a todo mundo que está fazendo, já que a gente não tem segurança
quanto ao feixe que vai ou perto da pineal ou na própria pineal, que o faça no pulso, um dos pulsos, que tem o mesmo efeito ou a mesma eficácia desse da testa. Boa tarde, Filete. Concordo com você. Foi bem no monólogo. As leis de trânsito existem para serem cumpridas. Os motoqueiros estão abusando no trânsito, escapamentos barulhentos, como em avanços e semáforos e andando pela contramão. Parabéns. O Elton Moreira, tá certo. A Maria Aparecida Leal. Clemente tem crédito na casa. Com os telespectadores, está dando uma risada. Não vejo surpresa, já era de se esperar muita gente na rua, todos cansados do confinamento. Sinceramente, eu achei que seria pior. Então é a Maria Aparecida, muito obrigado, Maria Aparecida, pela sua opinião, né? Não, mas eu acho que ela tem razão. Tem pessoas que... a parte de psiquiátrica, digamos assim, da pessoa mudou bastante. Tem gente que descompensou totalmente, tem gente que ficou depressiva, tem gente que instalou outros tipos de doença psiquiátrica, né, até graves, por conta da pandemia. Então, ela tem razão quanto a essa colocação. As pessoas estão num nível de ansiedade, num nível quase que insuportável, né, de isolamento, de solidão. Isso, a solidão não obrigatoriamente tem a ver com o número de pessoas, né? Você pode estar sozinho e não ter solidão, e outro estar com um monte de gente e se sentir sozinho. Então, não é uma coisa matemática, mas realmente acabou trazendo transtornos psiquiátricos graves. E eu estou falando isso porque até na minha família aconteceu esse tipo de coisa, né? Muitas pessoas depressivas, algumas descompensaram alguma coisa que tinha, a síndrome do pânico apareceu, ou piorou, agravou algum tipo de alteração psíquica mesmo, que já existia. As pessoas estão menos tolerantes, a gente percebe isso no trânsito, né? Em todos os lugares. Até no trabalho, pessoas menos tolerantes. E isso é uma coisa muito difícil de ser trabalhada, né? Sem uma ajuda, às vezes, de um psicólogo ou de um psiquiatra. Vou aproveitar a audiência do programa para dar um alô. Eu estou com os vira-latinha bonitinho lá para doar na clínica, e nós doamos muito animais na pandemia, que nós pegamos animais de rua, animais abandonados, tá? E vamos doando para as pessoas. Esse trabalho que a gente faz há 30 anos, começou comigo, com a minha mãe, lá nos anos 87 e tal, né? E quem quiser uns vira-latinha bonitinhos, já vacinados e vermifugados, liga para a gente lá na Clínica Filete. O Alexandre Gobi sempre tem um sarrista, né? Isso é bom, o bom humor, né? Diante dos quase 600 mil turistas de ontem, Clemente, eu só tenho uma certeza. O desembargador Eduardo Siqueira foi pego para pato. Quá, 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 o Alexandre Gobi. Então, tá defendendo o Siqueirinha. Teve até uma live que defendia o Siqueirinha. Não é todo mundo que tá criticando, não. Eu até falei aqui, não defendo ele, né? Por causa da humilhação do guarda, mas que ele é uma pessoa que sempre foi meu vizinho de prédio, sempre ajudou muita gente, ajudava pessoas carentes, era sempre um cara bem-humorado, polêmico, mas bem-humorado. Então, tem gente aqui agora também dando sua passagem de contribuição. A questão foi o maltrato com o guarda, rasgar a multa, né, então. O Walter Alves, meu amigo, advogado, fazia o direito de cidadania. Eu circulei sábado em vários pontos da cidade, Filete. Vi grande parte das pessoas de máscaras, porém algumas sem. Agora vi pessoas irritadas, pois algumas pessoas não respeitam o distanciamento. E os funcionários do comércio tinham dificuldades para pedir e organizar filas com clientes. A comunicação com máscara fica mais difícil, sendo a fala truncada e baixa. Agora, veja a inoperância da rua, o risco que a fiscalização, que é deficitária. Não dá para multar, mas temos que orientar. Porém, é mais difícil controlar as pessoas que visitam parentes ou amigos. Como ficará? As pessoas vão usar máscara dentro de casa? É complicado, envolve toda uma estratégia de mudar posturas e costumes. Eu, quando vou visitar minha mãe, eu dou o distanciamento, o Clemente também dá o distanciamento na mãe dele, com a mãe dele. Eu acho que não tem que visitar todo mundo, muita gente, para evitar que as pessoas, principalmente da idade de ouro, peguem a doença. Eu penso isso. Só para você, estudei, papapá. Tá, ele falou uma brincadeira comigo aqui. Gostei do monólogo. Perfeito. Eles dão álcool gel vagabundo, que lambuza a mão mais do que higieniza.
está vazando o nosso áudio no intervalo. Graças a Deus só falamos coisa boa no intervalo, porque tá certo, tá vazando o áudio no intervalo, o Walter Alves comentando, o Paulo Dado Costa mandando um abraço para você, Clemente. Um grande abraço, Paulo. O Chiquinho do Marapé, boa tarde, Filete. O Santos foi assaltado em plena casa, Chiquinho do Marapé. Eu achei que o primeiro gol estava impedido, o segundo foi lamentável, né? Depois de menos que 5 minutos, ele achar, depois de 6 minutos, que o jogador atrapalhou o goleiro, vai pro inferno, né, meu? Se fosse contra o Flamengo, né? Então, juiz atrapalhado e vai para a Copa esse juiz, pelo amor de Deus, hein? A não ser que a CBF já combinou com ele, ó, vai lá em Santos, vai devagarzinho lá e tal, porque senão não dá para ir para a Copa desse jeito, né? Juiz que deixa todo mundo pôr o dedo na cara, inverte cartão, muito ruim a arbitragem, né, Clemente? Muito ruim, muito ruim. Isso alterou todo o jogo, né? O Santos vinha passeando, e aí depois do segundo gol, a coisa esfriou, e aí o Santos não conseguiu mais nada. Foi uma pena, porque o placar podia ser totalmente diferente do que foi, né? Sim. A Vitória tá mandando um abraço pra gente. A Vitória, a Michele Diziane, o meu amigo Rick Santos, o Alexandre Goba, Adel. Boa tarde. Quais são os candidatos à Prefeitura de Santos? Não tem candidato ainda, Adel, é pré-candidatos, tem um monte. Eu gosto de ouvir muito o Clemente. O assunto de hoje vai ser importante. Clemente, o que você acha? Nós vamos ter o segundo ciclo do corona com essas aglomerações ou não? Não acredito. Eu acho que Santos está numa fase boa. Apesar de tudo, Santos está numa fase boa, tem diminuído muito o número de casos, e eu falo isso por conhecimento próprio. Nós fazíamos 90 exames de corona, de suspeita de corona por dia, entre São Vicente e Santos. Hoje a gente faz 6 a 8, com suspeita, não obrigatoriamente que tenha corona, ou seja, nós estamos fazendo hoje 10% do que nós fazíamos há 2 meses atrás. Então, reduziu muito o número de pessoas suspeitas de lesão pulmonar por Covid, o que é maravilhoso. Então, acredito que não vamos ter uma segunda onda, não. Eu acho que a gente vai conseguir segurar isso numa boa, até que venha a vacina e todo mundo possa ser imunizado. Bom, estou aqui com o meu amigo Marcelo Coelho, da Vilas Boas, e no nosso Facebook, a Mary Zuc, um abraço, a Delmira, segunda, eu não perco o programa por nada, o Clemente é uma figura ilustre com imensa sabedoria. Bora, informações da nossa região, o Cissa Musa, a Lê, mandando um abraço, a Mari, boa tarde, o senhor precisava ter filmado ontem ali próximo aonde você mora. Houve muita confusão, sons de carro altíssimo no Itararé. O meu amigo Passarinho, estou com saudade do Passarinho, Pedro Macedo, Paulo Alberto, capitão. Paulo Alberto falou outro dia no programa aqui também, mas o pessoal do esporte aí, o nosso amigo do esporte aí, o Paulo Alberto, capitão, né? O Reis está mandando abraço para você, Clemente, e pergunta... Um abraço a todos. E pergunta como é que você acha que nós estamos no declínio do coronavírus. Está bem no declínio, sim. Hoje, se você pegar o portal da transparência, eu separei até um estudo muito interessante aqui, infelizmente não vai dar para falar, porque o tempo já acabou, mas nós estamos hoje aí, o número real de mortes está em torno de 200, tem dia que 100 e poucas mortes no Brasil todo, hein? No Brasil todo. Tudo isso que uma ou duas emissoras de TV estão fazendo é uma sacanagem, botar pânico nas pessoas. Esse número é totalmente irreal, pena que não dá para dizer aqui, porque é um estudo que eu fiz, baseado no portal da transparência dos cartórios, ou seja, é real o número, ou ainda é inflado esse número. Então a gente está numa fase descendente, sim. Esse gráfico lá mostra que nós estamos lá, ó, desceu e desceu bastante, o que é muito importante e é o que essas emissoras deveriam fazer e não o fazem, né? Com exceção de duas, que eu vou citar, agora eu vou citar o nome, que a Record, por exemplo, o SBT, eles são imparciais, bem imparciais, e isso é muito importante, porque as duas primeiras ali realmente colocam pânico na população que não são reais. O Renato está mandando um abraço para você, a Mariane,
o Alexandre, o Igor, está mandando um abraço para você, Clemente falando que o programa foi muito interessante, a Júlia falando que o programa foi bem, então eu queria agradecer você. Bom, até segunda. Um abração para todos aí. Até a próxima segunda, né, Tá na certo. paz do Senhor. Mano, na paz do Senhor. Manda um abraço pro meu amigo Miguel da Frota Ventos, o Zinho, o rei da Zona Noroeste, o Zinho Cara, o Adelcio Imóveis e também pro Vitor, lá da Praia Grande, que estão assistindo o programa. Muito obrigado, tá? Queria deixar uma excelente segunda-feira para vocês, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Fiquem com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.